Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara e de volta aqui ao Convento de São Francisco, um dos lugares mais bonitos dessa cidade, mais precisamente na capela da Ordem Terceira de São Francisco. Em termos de arte, há a questão da fé, mas em termos de arte mesmo, de cultura, é uma das coisas mais bonitas dessa cidade. E nós, infelizmente, estou enfatizando isso porque viemos falar justamente do contrário, de coisas parecidas com essas que foram destruídas. Por exemplo, você sabe que ali entre o Palácio da Redenção e a Faculdade de Direito, no centro da cidade, na Praça João Pessoa, Praça dos Três Poderes, tem um espaço aberto, com umas colunas. De longe até parece aquelas coisas de Roma, é bonito, mas aquele espaço aberto era uma igreja que foi destruída. Você sabia também que por trás da Assembleia, que toma aquela quadra, tinha outra igreja que também foi destruída, e assim vai. Por isso trouxemos ao programa Nossa Gente uma pessoa que cuidou de pelo menos registrar isso, o professor Flávio, que é professor de filosofia aposentado, e se dedicou a pesquisar em João Pessoa as igrejas que foram, de certa forma não, em todo caso, o patrimônio histórico destruído. Não era, professor Flávio? Exatamente. Ele lançou um livro, diga logo o nome do livro, onde está esses registros. Progresso e Destruição na cidade da Paraíba, cidade dos Jardins. Então, vamos começar com a mais conhecida, porque eu mesmo estranhei como é que eu pensava que aquele espaço era bonito por natureza, mas não é bonito por destruição, aquele do Palácio da Redenção? Ele não chega a destruição porque ali estão os restos mortais de uma pessoa e da mulher dele. Virou o mausoléu. Mausoléu do lado, exatamente. Então, aquela igreja foi destruída pelo próprio João Pessoa, parece que ele estava criando a sua própria sepultura, foi destruída por João Pessoa, e a igreja tem uma importância incrível, porque ali era a igreja dos jesuítas. Começada em 1683 a construção daquela igreja, chamada Igreja de São Gonçalo inicialmente, depois começou a ser Nossa Senhora da Conceição. Então, com a João Pessoa, achou que podia destruir, porque estava muito quente lá em cima e ele queria que houvesse ventilação. É o que nos contam alguns historiadores, e nessa parte ele destruiu a igreja. Qual a importância da igreja? Além de ser dos jesuítas, foi lá que Dom Pedro II, que esteve aqui em 1859, assistiu à Missa do Galo. Um fato importante para todo o pessoal. E outro fato importante, quando Dom Adalto foi eleito, ou foi nomeado bispo da Diocese de Paraíba e Rio Grande do Norte, foi lá que ele foi sagrado, quer dizer, ele assumiu tudo lá nessa igreja. Então a igreja tem uma importância imensa e foi destruída. João Pessoa, professor, ele foi assassinado em 1930, né? Mais precisamente em julho, 26 de julho de 1930. Exatamente. E essa parte, esse momento da destruição da igreja, é também em 1930 ou é antes? É 1929, aproximadamente. Em 28 e 29, foi antes mesmo da morte dele. Por sinal, consta, o Padre Lima tem um livro chamado Dom Adalto, e que diz que um operário morreu lá quando estava fazendo a reforma do teto da igreja. Aí um operário morreu, e alguém podia até atribuir algum peságio mal, né? Então aconteceu isso. Outro espaço que também parece não ter acontecido nada, parece que sempre foi assim, é aquele da Assembleia, mas também tem uma história ali de uma igreja que foi destruída, que não existe mais. A igreja Nossa Senhora das Mercês, que hoje está construída lá embaixo, assim, na rua... aquela desce para a Lagoa, Lagoa, Lagoa. Ali já é um estilo moderno, mas a igreja antiga era muito mais bonita, quer dizer, quando você fala em boniteza, nós falamos de estética. Exato. Então, a estética que apresentava lá era uma estética, exatamente uma estética colonial e de um aspecto muito bom. Então, a igreja era construída lá e foi destruída em 1935, pouco depois Dom Adalto morreu. Mas a igreja, para ser destruída, não foi tão fácil.
Até o Vaticano foi notificado para não destruir a igreja. Muitos fiéis não queriam que fosse destruída a igreja. A igreja foi destruída, depois fizeram ali um posto de gasolina, não sei se você se lembra, Eu lembro. e o posto de gasolina foi queimado lá. Naquele local queimou-se o posto de gasolina e ficou, então, a igreja a ver navios. Então ela foi feita mais embaixo para compensar. Para compensar, exatamente. Agora, não era ainda a Assembleia quando ela foi destruída, não, né? era o outro prédio bonito, muito bonito, não sei para que destruíram, para colocar a Assembleia. Era o jornal União. A União publica na sua capa exatamente um desenho da igreja, um desenho do prédio da União. E pegar todo aquele quarteirão de uma ponta a outra. E tem uma cúpula. E a igreja por trás. A igreja ficava atrás. Já era também das Mercedes. Já era Mercedes. Mas esse seu livro é que realmente as pessoas que têm curiosidade, que vivem estudando a cidade, e até as pessoas que, por amor mesmo, o senhor relata mais 2 fatos parecidos com esse, digamos, de igreja que não existe mais no patrimônio histórico. Exatamente. Eu tenho um grande carinho por essa igreja que eu vou colocar. É Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Por que o carinho? Porque foi construído com os pretos. Foram os negros que construíram essa igreja. Porque eles tinham as irmandades, quem cuidava dessas irmandades, quem dava assistência eram os jesuítas, e eles construíram essa igreja durante a parte colonial. Essa igreja fica hoje, onde está hoje o chamada Praça Dom Vital. Praça Dom Vital de Negreiros. Um espaço amplo. O Ponto Sem Ré? É Ponto Sem Ré, exatamente. Ali era a igreja, destruíram a igreja. No centro ali? No centro, exatamente. E ao lado da igreja tem outros prédios também que foram destruídos. Que até alguém estava colocando isso. É que lá tem um cemitério que pertencia a Santa Casa de Misericórdia. Então a igreja era dos pretos e havia muito batuque em épocas de festividade, a tal ponto de que os jornais publicavam por que a polícia não vai lá e acaba com os batuques. Eles estavam incomodando as pessoas que moravam por perto. Acabaram com tudo. Isso em 1924. Antes também da Mercedes, né? Antes da Mercedes. Antes da Mercedes. A primeira, 1985. 1985. A do Palácio da Redenção, 29. 29. E essa dos... 24. 1924. Aí a última igreja a ser destruída foi a Igreja Mãe dos Homens, que fica ali em Tambiá. Ali hoje construíram uma igreja ao lado da emissora. Da Tambaú, TV Tambaú. Exatamente. Ali construíram a igreja. Mas ali existe uma pequena. Existe, exatamente, substituição anterior. A anterior ficava onde? Na praça, naquela praça. A Praça Antônio Pessoa. Entendo. Que era irmão de... Mais para baixo. Irmão de Epitácio Pessoa. Então aquela praça ali foi destruída, aquela igreja, e foi colocada naquele local onde você estava mencionando. Quem fez isso? Todas as 4 igrejas foram destruídas por Guedes Pereira. Valfredo Guedes Pereira, que era o prefeito da época. Isso. Na primeira etapa, essas 3 primeiras que eu coloquei, de 24, que é do Rosário, de 29, que era ao lado do Palácio. Ao lado do Palácio, e a de 23, que é do Mãe dos Homens, só João Pessoa destruiu uma, mas as outras 3 foram tudo por Guedes Pereira, que ele fez uma segunda etapa, ser prefeito de novo, foi em 1935, foi quando ele destruiu a igreja Nossa Senhora das Mercedes. Mas João Pessoa, é por isso minha curiosidade também em ler o seu livro. Antes de ler o livro, eu lhe chamei para você contar a história para a gente. Mas eu fiquei curioso também porque ele destruiu somente para ventilação. É o que se coloca isso. O que ele argumenta? Argumenta exatamente que é de ventilação. O Elton Aguiar tem outro parecer. Disse porque a igreja estava sendo destruída, estava se caindo. Em lugar de restaurar, ele destruiu. Certo? De qualquer maneira, foi destruído. Eu quero fazer uma parte bem seguinte. O meu pensamento é de que essas 4 igrejas, que não só foram destruídas as 4 igrejas, ao lado tinha outros prédios históricos que foram destruídos. Sei. Porque a gente está conversando. Exatamente. Mas tem uns prédios históricos. Agora o seu livro trata das igrejas. Das igrejas, só exclusivamente das igrejas. Então, aquele onde tem o Palace Hotel, ali era um excelente... Não era hotel, mas era um hotel também, mas não sei por que destruíram, porque praticamente não mudou nada. Foi João Pessoa também que destruiu e fez a
a transposição para o que está atual. Professor, um dia desse, aqui no Nosso Agente mesmo, quem acompanha nosso programa viu, a gente conversou com uma menina, a Jean, que sem ter uma pesquisa oficial, sem ter vínculo com a universidade, uma pessoa que gosta da cidade dedicou-se a estudar os casarões. Ela sabe de quem construiu, de que família era cada um desses casarões, até os que foram destruídos, como de lado do Pavilhão do Chá, onde hoje é o Ministério do Trabalho. E o senhor não, o senhor tem também um vínculo com o universo, é um professor aposentado, mas tem um compromisso com pesquisa e tal, é um pesquisador. O que leva assim uma pessoa a se dedicar a esse trabalho? Qual o objetivo, professor? É amor à cidade só? Ou teve também um objetivo de estudo, de científico? Isso é bem interessante essa pergunta, porque me remete a por que eu fiz essa pesquisa. Quando eu era coordenador do curso de filosofia, em 1994, 93, me veio a ideia de fazer, não tinha nada sobre filosofia na Paraíba. Então veio-me a ideia de construir um livro sobre a filosofia na Paraíba. E eu comecei a fazer o quê? Todo momento que eu ia a um sebo, a uma biblioteca, o lugar que eu ia, o lugar mais escondido que fosse possível. Porque era lá que estava o livro que eu estava querendo, os livros antigos. Os ratos. Era um garimpeiro, no caso, era um garimpeiro, né? Era um rato, né? Ele só tinha morcego. Aí, resultado, eu fui acumulando. Não fiz nessa época que eu estava o coordenador, porque a coordenação me leva muito tempo. Eu fui acumulando. Então, eu tenho uma estante sobre filosofia na Paraíba muito grande. Porque eu tirava a cópia de tudo isso e fui guardando. Quando eu me aposentei, agora vou me dedicar a essa pesquisa. Então, eu passei 4 anos enfurnado pesquisando. Mas, ao mesmo tempo que eu ia falando sobre filosofia da Paraíba, veio essas igrejas, foram aparecendo. E eu fui anotando. Resultado, o livro terminou saindo primeiro do que o que eu tinha começado. Então, me fez colocar o quê? Se eu estou falando de filosofia, não sou historiador, eu sou parte de filosofia. Mas achei que podia fazer uma metafísica da história da Paraíba sobre filosofia, que é exatamente isso que está escondido. O que significa metafísica? Aquilo que está escondido para nós, e nós colocamos na realidade. Então, eu estou colocando exatamente o livro. Trazer para a realidade. Então, eu faço a metafísica, não é uma parte histórica. Traz a história, mas o sentido é metafísica. Sim. Agora, professor, aproveitando o ensejo, que você trabalhou, viveu pesquisando isso e debruçado sobre esse assunto. João Pessoa, o senhor já citou o caso que talvez ele tenha feito somente em defesa da ventilação no Palácio da Redenção. Mas veja bem, tem outros casos que não é igreja também. O governador Tarcísio Buriti, intelectual, aquele prédio do fórum, aquela reforma foi ele que destruiu o fórum antigo. A Rádio Tabajara, que ficava por trás, também desapareceu, ele. A Assembleia, o intelectual e poeta Hernando Sátiro. O que é que leva as pessoas... Por quê? Porque, inclusive, essas pessoas intelectuais, poetas, tomam essa iniciativa. Mas o senhor só vai responder isso depois do nosso intervalo. Tá ótimo. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Estamos de volta com o programa Nossa Gente, aqui pela sua TV Câmara, de volta aqui ao Convento de São Francisco, mais precisamente na Capela da Ordem Terceira de São Francisco, uma das mais belas, um dos mais belos registros históricos conservados que temos aqui em nossa cidade. E com o professor Flávio, que é historiador, filósofo, professor de filosofia, e
No primeiro bloco estivemos falando sobre as igrejas que faziam parte do patrimônio histórico que foram destruídas. Agora, eu deixei no final do bloco, professor, porque justamente essas pessoas que são intelectuais e poetas, quando estão no poder, ela toma iniciativa de... isso dá motivo para as pessoas leigas, analfabetas, dizerem isso só serve de ruína mesmo. Como é que fica? Quais são os motivos que levam essas pessoas a fazerem isso? Popularmente, eu queria dizer o seguinte, que nós estamos na província, então, como a província é atrasada, o pessoal quer achar que mudando o aspecto de um prédio, vai mudar o aspecto da província, a província se torna metrópole, o que não é verdade. Você veja bem, permaneceu o Palácio do Governo, que é dos jesuítas, permaneceu o Tribunal de Justiça, que era a escola normal, tinha o prédio da União, que também podia ter conservado, e foi destruído exatamente o prédio da União para fazer a Assembleia, que hoje também está cheio de anexo. Quer dizer, praticamente não se viu nada, você tem a Assembleia cheia de anexo. É anexo aqui, anexo acolá, já quer construir uma outra Assembleia com toda uma pomposidade, e o prédio foi destruído. E, lamentavelmente, foi destruído. Podia ter feito lá mesmo, como foi feito o Palácio do Governo. O Palácio do Governo tem lá um Palácio do Governo para algumas atividades do governador, mas ele vive também lá no centro administrativo. Mas, professor, já que o senhor falou agora há pouco em filosofia, nós queremos dizer que, além desse trabalho sobre as igrejas, desse livro, o professor Flávio também tem uma inserção muito forte em outros assuntos aqui da cidade. Por exemplo, já que estamos na história, o nome da cidade que o deputado José Luiz Maroja colocou na Constituição para fazer um plebiscito e tal, todo mundo está esquecido daquilo, mas o senhor não, né? O senhor vem tocando aquele assunto, em que pé está? Exatamente, a parte nós estamos, né? Isso também faz parte da metafísica, né? Exato. Então nós estamos o quê? Vou dizer o seguinte, todo mundo fala no plebiscito. O jornalista, tem muitos jornalistas, teve uma época que estava todos os jornalistas, quase toda semana tinha um artigo sobre a mudança do plebiscito. Ninguém teve a coragem de colocar isso preto no branco. Então, eu pensei que podia ser uma associação, podia ser melhor que um individual, que eu podia entrar num individual e exigir que fosse cumprido a Constituição estadual. Então foi a minha associação, a ADUF, falei com o presidente e a diretoria acatou e nós fizemos um ofício à Assembleia pedindo para que fosse cumprido. A Assembleia disse que não era... Para fazer o plebiscito. Para fazer o plebiscito, fosse cumprido o artigo 82. Aí como é que vai? Aí a Assembleia, o procurador disse que não era com a Assembleia porque a Assembleia tem delegado poderes aos municípios. Certo. Eu fui à Câmara. A Câmara disse que não era com a Câmara porque a questão estava na Constituição do Estado. Eu voltei à Assembleia. Chegou lá outro parecer da Assembleia dizendo que não era com eles, era com o município. Então ficamos no impasse. Eu procurei o advogado da associação, Paulo Guedes, e pedi para ele dar um parecer. Ele também disse que era com a Assembleia. Resultado, com todo esse impasse, com essa lenga-lenga, eu fui ao Ministério Público. E o Ministério Público está para me dar o resultado desse parecer. Mas parece-me que é favorável, porque eu soube que ele mandou um ofício para a Assembleia e o presidente da Assembleia mandou o retorno dizendo de que assumiria o erro que tinha colocado, que o problema é com a Assembleia mesmo. Então, nós possivelmente, nós estamos fazendo um plebiscito que eu gostaria que fosse no próximo ciclo eleitoral. Então, agora, para o ano tem uma eleição, né, municipal, poderia aproveitar e fazer o plebiscito. Independentemente de posicionamento favorável ou contra, poderia ser colocado, inclusive os defensores da permanência do nome João Pessoa, acham que vai ser uma vantagem enorme em favor da continuação do nome João Pessoa. Então, até por isso, deveriam concordar em que isso fosse ajudar a isso. Então, agora está no Ministério Público, que vai dar um parecer. Vai parecer. Isso foi provocado, como eu disse, desde a Constituição Paraibana, por José Luiz Maroja. Que eu acho também, um dia desses estive conversando com ele, e ele tem interesse em retomar essa discussão. Mas vamos aguardar o posicionamento do Ministério Público e vamos falar aqui dos outros trabalhos do professor Flávio, por exemplo.
Pedro Américo, você que gosta de ler e admira a cultura da Paraíba, Pedro Américo era um grande pintor, né? Tem até aquele quadro famoso, O Grito do Ipiranga, que foi o quadro que eu acho que sustentou Pedro Américo na Europa o tempo todo. Um quadro belíssimo, foi muito caro e ainda hoje é uma das grandes obras de pintura do mundo. O professor Flávio também andou pesquisando a vida do Pedro Américo. E Pedro Américo, além disso, era um grande intelectual que dava aula e conferência na Europa. Ensinava os europeus a pensar também. Como é isso, professor? Conta essa história do Pedro Américo que você andou pesquisando. Pedro Américo, só o outro. Pedro Américo... O livro. Pedro Américo foi agraciado com o imperador Dom Pedro II, certo? Tem um fato bem interessante, que Pedro Américo estava assistindo aula no colégio Pedro II e lá atrás ficou desenhando. Quando estava desenhando, tem um bedel que andava assim no corredor. Aí viu ele distraído, aquele rapaz distraído. Foi lá, pegou o papel que ele estava distraindo, aí pegou, trouxe para o reitor. Quando o reitor olhou assim, aí o imperador estava presente. Aí o imperador, o que é? Aí ele disse, olha, aí quando mostrou, era um retrato, um desenho que Pedro Américo tinha feito do imperador naquele momento. Aí, silêncio bastante, silêncio o Luiz Guimarães, que houve um silêncio bastante nesse momento, e o imperador olhou, aí todo mundo pensou que ele ia dar uma reprimenda no Pedro Américo. Você vai para a Europa. E mandou Pedro Américo para a Europa. E Pedro Américo foi estudar artes. Aproveitou e estudou filosofia. Então, ao fazer filosofia, ele defendeu uma tese chamada La Science et le Mystère, Deixa eu colocar aqui le Système. Esse daqui foi em 1859, ele defendeu a tese dele, que é exatamente essa tese aqui, a ciência do sistema, e com isso, o que aconteceu? Ele foi ovacionado e colocou exatamente para nós esse livro. Só que esse livro foi publicado em francês. Então eu posso dar um detalhe fundamental. E eu andei, quem me deu a primeira luz sobre este livro foi Silvio Romero. O Silvio Romero tem uma história da filosofia no Brasil e colocou Pedro Américo. Aí eu disse, vou procurar esse livro. Procurei esse livro, procurei em todo canto, na internet, não encontrava. Certo dia eu fui à Areia e quando eu estava em Areia tinha uma caixa de vidro e estava um livro emborcado. Eu perguntei, aliás, na Areia, no Museu Regional de Areia, que é do Padre Rui, que era o vigário da época. Eu perguntei, Padre Rui, de que esse livro? Ele disse, esse é um livro sem importância. Disse, mas eu posso vê-lo? Ele disse, pode. Quando abri, era exatamente o livro que nós estamos aqui. Eu trouxe esse livro para aqui, tirei uma cópia, ele me permitiu uma cópia, eu trouxe o livro e nós fizemos publicar em português. Então, de 1959, a primeira publicação é essa em língua portuguesa. E tem um adendo, o próprio Pedro Américo diz na advertência que esse livro jamais poderia ser publicado no Brasil porque as pessoas não entenderam, porque ele estava lá numa briga sobre o positivismo. Na época do positivismo. Estava muito ferrenho lá na Europa e ele estava refutando o positivismo. Eu sei. Então, além de encaminhar a tradução desse livro, trazer ele para o Brasil, dá o direito da gente ler em português, o senhor apresentou, né? E fez também essa plaquete. Essa plaquete sobre Pedro Américo. Exatamente, plaquete sobre Pedro Américo, Mário Fenarte. E tem outro trabalho aqui, professor? Veja bem, aí as pessoas, já que a gente entrou em filosofia, até as pessoas que estudam filosofia vão surpreender com essa. René Descartes na Paraíba. Que história é essa, professor? Muito boa essa história. René Descartes, quando ele estava na Holanda, ele se viu ao exército de Maurício Nassau. Como matemático, se viu como adido da França. Resultado foi que quando Maurício Nassau veio para o Brasil, em 1639, 38, resultado foi que Maurício Nassau convidou o Descartes para vir. Ele não veio. O que aconteceu? Então, há um intervalo da biografia de
René Descartes, entre 1940, 1639 a 1640, e eu disse, pronto, Descartes veio para Paraíba. Aí eu fiz esse livro paradidático, para o ensino médio, mas qualquer pessoa pode ler, porque tem a parte histórica e a parte de ficção. Eu uso os dois, porque serve tanto a história da Paraíba, quem quiser um pouquinho da história da Paraíba até 1640, está nesse livro. Então, esse é o fundamental desse livro paradidático. Quer dizer que o senhor faz uma coisa, uma ficção, mas mantendo aquelas datas reais. Reais, as exatamente. datas... Interessante, pessoal. Agora, realmente chama a atenção porque Maurício Nassau trouxe muitos intelectuais. Aí será que alguém pode até ser provocado a... E ele veio para Olinda e Recife, precisamente, né? Foi. Mas Maurício Nassau realmente teve aqui as passagens aqui pelo Conde, Ele teve aqui. Jacumã. Ele teve né? nesse local aqui. Que o Brasil era, a Paraíba estava no domínio holandês. Exatamente. Ele teve doente do rins. E dizia que essa água que está lá embaixo, da fonte de São Francisco, lá embaixo, era água que curaria a parte do rins dele. Maurício Nassau. E ele veio. Ele veio e tomou e melhorou mesmo. Agora, se foi a água, não sei, mas que ele melhorou. Se um religioso estivesse aqui, diria, foi a fé que curou. Como disse Jesus naquele momento bíblico. Agora, professor, o tempo da gente está terminando, mas tem uma curiosidade que faz tempo que o Estado adotou filosofia no segundo grau. O senhor falou muito de filosofia, mas um dia desse no jornal tinha uns estudantes do liceu dizendo que não queriam, protestando. O que está havendo? A filosofia não serve para o segundo grau? O que está errado? A meu ver, pela experiência que eu tive 1 ano e 6 meses no colégio, exatamente por isso. Então, jogaram os professores em sala de aula como a manada joga-se para dentro do curral. Então, aquele alvoroço da filosofia, aquele alvoroço todo, esses professores não sabiam o que ensinar, queriam transformar a parte de ensino médio como se fosse um curso de graduação, que não é. Ensino médio é uma coisa, graduação é outra. Então, não tinha professor formado para a graduação. Então, nós temos uma ONG chamada ONG Padre Mestre João do Rego Moura, que batalhamos para isso, para transformar o professor em professor de ensino médio, e não um professor de ensino de segundo grau, ou melhor, ensino de graduação, mas transformar o professor em ensino médio para que tenha aquela habilidade de tratar com o aluno de ensino médio. Não ficar cada um ensinando da maneira que quer. A seu bel gosto. Quer dizer, então é preciso fazer um método de filosofia para o segundo grau e não jogar os professores na sala. Vou só completar. Com essa experiência, eu fiz um relatório e mandei para a Secretaria da Educação propondo que houvesse uma organização, uma coordenação estadual, onde os professores tivessem, em qualquer parte do estado, saber que naquela época todo mundo estava ensinando não é tal filosofia, mas tal método de filosofia, tal conteúdo de filosofia. Dá muito exemplo. Afinados. Para o ano vai ser um ano político, vai ser eleição, né? Para o ano. Né? Então, por que não pegar e colocar para o ano, ensinar filosofia da política para esses jovens? Filosofia política. Mostrar o que é oligarquia, mostrar o que é matriarcado, patriarcado, os sistemas políticos. Regimes de governo. Por que votar, a consciência de votar, a ética na política. Tem muita gente aí embaralhada. Democracia, é isso? Exatamente. Então, é preciso dar uma chegada, né? Para trás, para ver o que é mesmo democracia. Professor, aí agora em filosofia a gente passaria a tarde e o dia aqui no mosteiro de São Bento. É o meu campo, né? No convento de São Francisco, perdão. Mas estamos terminando o programa, professor. Mas queria agradecer sua presença no programa Nossa Gente, mas o senhor tem um tempo aí para suas considerações finais. Bom, consideração final seria, basicamente, filosofia é isso que eu estou fazendo, então seria como? A filosofia é aquilo que resgata, que procura. Então nós estamos fazendo uma história, mas é uma história que vai buscar algo que vai colocar. Por exemplo, o que aconteceu com a Paraíba, no caso o João Pessoa, mas o que aconteceu na Paraíba foi melhor não tivesse acontecido, porque nós estaríamos em pé de igualdade com Olinda e pé de igualdade com Salvador. Porque as igrejas que foram destruídas, mais ou menos, têm o mesmo
padrão que tem essas igrejas lá. Então, eu quero colocar exatamente, quer dizer, eu não sou um historiador, eu sou apenas um filósofo, mas um filósofo que caminho pela história, que é necessariamente para todo mundo. Muito obrigado pela sua presença novamente e até o próximo programa.